Olá, boa noite. Começamos o programa Inspirando Saúde de hoje. Um programa voltado para a naturopatia, para a medicina do estilo de vida, a medicina ecológica, a medicina mais natural. E hoje com o tema colágeno. Então, quero aí, junto com vocês, aprender um pouco mais sobre o colágeno, né? Estamos aqui com um especialista no assunto, Marcos Beraldo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dr. Paulo. É um prazer. Obrigado pelo espaço. Joia. Então, estamos aqui hoje com o Marcos, que é um naturopata e é o diretor-presidente lá da NutriScience. Vocês têm acompanhado aí 2 anos o programa Inspirando Saúde e perceberam que tem ido ao ar aí o apoio cultural dessa empresa. Empresa que tem alguns produtos que estão bastante diferentes, como a Amazon, Dr. Gel, que eu tenho passado para inúmeros, não chamo de pacientes, chamo interagentes, que o paciente é aquele que espera, né, que aconteça alguma coisa com ele, de cura, e o interagente, ele interage com o tratamento que ele é passado, as orientações que lhe são passadas. E muitas pessoas que têm procurado para análise pela íris, têm percebido que eu tenho passado uma fibra chamada Naturifiber, Dr. Gel, o Amazon com perfeito antioxidante, e para algumas situações aí que precisam de uma reposição de colágeno, o Protein Cola, PicBio Protein, né? Então hoje vamos falar desse assunto, colágeno. Então vou passar a palavra para o Marcos Beraldo. Fale um pouquinho para a gente, Marcos. O pessoal lá de casa se pergunta, né? Esse colágeno que existe em casa de produtos naturais, colágeno em pó, colágeno em cápsula, até colágeno líquido que existe por aí. Qual a diferença do produto que você procurou, desenvolveu, foi atrás, buscou tecnologia lá no Canadá? Qual o diferencial do seu colágeno? Primeiramente, antes de falar necessariamente do produto, nós temos que entender que o colágeno é uma proteína estrutural do ser humano e de todos os animais vivos. O colágeno, então, ele é responsável por essa arquitetura, por esse formato, a forma do corpo, correto? Quando nós começamos a perder esse colágeno, o corpo começa a mudar de forma. A mulher começa a ter flacidez de mama, perde-se a cintura, o homem tende a perder o vigor muscular. O que a NutriScience fez foi um trabalho de pesquisa intensivo e patenteou um processo chamado hidrólise selecto-saturação. Então, para que esse colágeno seja absorvido e aproveitado pelo corpo humano, ele tem que entrar com a característica natural de colágeno e não simplesmente de qualquer proteína que nós podemos ingerir. De leite, de qualquer coisa assim. De leite, o próprio whey protein, a própria carne, o peixe, o frango, etc. Então, nós temos que dar essa identidade fisiológica através do DNA. Então, o nosso produto ele tem uma quebra harmônica entre 1.500 e 3.500 graus de Daltons. Isso gera o quê? Gera uma informação para que aquele corpo volte a produzir o colágeno da juventude nos 29 tipos diferenciados e necessários, seja para a visão, seja para a questão dos ossos, da pele, ou seja, para toda a ação fisiológica do corpo humano. Esse sistema nosso, então, que traz essa quebra, ele é absorvido como um pró-colágeno, um elemento que vai virar colágeno. Um precursor. Exatamente, diferente do caso que nós temos aí os colágenos em pó, até goma, bala de colágeno. Quando se come aquilo, você vai estar ingerindo uma proteína que vai interagir com o suco gástrico. Nós não absorvemos proteína nenhum tipo organicamente, ela é ingerida, quebrada em aminoácidos e absorvida na forma de aminoácidos. Sim. Perfeito? O Protein Cola, ele já tem esta característica de um precursor, porque ele já é o aminoácido com o DNA inserido. Então você tem o quê? A garantia de uma absorção de 98%. Diferente de qualquer outro grupo colágeno que passa pelo trato gastrointestinal, o nosso grupo de colágeno, ele tem uma absorção duodenal, ou seja, o mesmo peso molecular da água. A água, simplesmente o seu corpo registra e aceita a partir da papila gustativa, porque é o elemento mais abundante do corpo humano e o mais necessário. Então, quando nós trouxemos essa característica para o nosso produto, nós tornamos ele o quê? Um elemento universal para revitalizar, restaurar e regenerar a saúde do ser humano. Então, Sim. Ou seja, o elemento básico de construção dos ossos, da pele, dos dentes, dos cabelos e de toda a estrutura fisiológica que mantém um fígado na sua posição natural, um coração na sua posição natural, vem de onde? Vem-se do colágeno. Caso de mulheres que têm a bexiga caída, útero caído, também uma reposição de colágeno seria interessante. É muito interessante.
E o seu trabalho, doutor, ele casa muito com isso, porque você trabalha muito com a prevenção. Sim. Antes que aconteça o problema, nós já começamos o quê? A predestinar Bem antes, né? esse elemento. Todo ser humano, quando ele completa 25 anos de idade, ele começa a degradação colágena. Aos 50, ele já perdeu 1/3. Aos 70, ele já perdeu mais de 50% dessa capacidade. E isso está claro, nítido e refletido no corpo humano, a partir das rugas, da calvície, da falta de acuidade visual e de uma série de fatores. A mulher começa a ter fragilidade óssea, começa a cair, e nós perdemos também uma grande parte do quê? Da nossa energia vital, por não estar produzindo tecido construtor eficaz. Tá. Imagina uma obra. Você vai construir um prédio de 50 andares com cimento de segunda qualidade ou de primeira. Quando você dá uma proteína qualquer ou natural de mercado, você está dando uma argamassa, um cimento de segunda qualidade. Quando você está dando o colágeno, você está dando uma estrutura realmente capaz de fazer com que esse prédio dure uma eternidade. Sim. Ok. Agora, onde é que você foi buscar toda essa tecnologia? Como é que foi a tua trajetória nesse... Bem, os meus estudos começaram a partir do curso de Nutrition Advisor nos Estados Unidos, em Miami, em Westbrook. Desse trabalho nós fomos pesquisando, interagindo com outros profissionais, e eu fui até o Canadá, onde eu fui convidado para trabalhar dentro de uma metodologia desse grau de aproveitamento de uma proteína tão importante e tão descredibilizada no mercado. Estava porque todo mundo vendendo colágeno, todo mundo apresentando colágeno, mas não se tinha o quê? O real efeito fisiológico. Então nós fomos desenvolver um estudo de trazer esse peso molecular adequado, de estudar as várias formas de colágeno, como eu falei, que está em 29 tipos, e a função orgânica de cada uma delas. E como que o meu corpo pudesse receber isso sem desnaturar, porque toda proteína que passa pelo trato gastrointestinal sofre a desnaturação. Foi aí então que nós trabalhamos com um sistema que não sensibiliza a papila gustativa, porque quando o alimento entra pela boca, há uma sensibilidade na papila gustativa que manda uma informação para o sistema nervoso central, que cria-se uma condição gástrica, chamada de suco gástrico ou de ácido clorídrico, que desnaturava o elemento. A partir do momento que ele não sensibilizou e apresentou um peso molecular de água, ele teve o quê? Um transporte direto. Então foi essa ciência, foi essa tecnologia que nós trabalhamos. Naquele período, nós alcançamos um percentual de 1.500 Daltons, que para mim foi insuficiente, porque eu não conseguia fazer todos os grupos de colágeno. Para o pessoal de lá já estava suficiente, porque era um produto de sucesso garantido no mercado. Mais tarde eu comecei a trabalhar já no Brasil para alcançar os 3.500 Daltons e fazer o quê? 29 tipos de colágeno e alcançar aquilo que era o de fato necessário fisiologicamente para o ser humano. Eu não queria trabalhar na metade do processo. Então nós atingimos isso daí e que, consequentemente, desdobramos ainda para fazer uma patente do isolamento da proteína do cogumelo e também trazer o quê? Uma opção vegetal ou fúngica, porque o cogumelo é um fungo, para as pessoas que tinham o quê? Restrição de uso de algum produto animal. O Agaricus blazei, né? O cogumelo do sol. Exatamente. Né? Esse foi o sistema da tese da minha patente. Ok. Já passei para algumas pessoas também que... Perfeito. Tem alguma coisa animal, já não posso tomar, não me sinto bem. Né? É perfeito. Tem algumas pessoas que têm isso, proteção da natureza e etc. Mas o importante é que a ciência trabalhe no formato de atender as necessidades de todos os grupos de pessoas. Né? Ok, tá bom. O pessoal está avisando lá que vamos chamar nossos apoios culturais. Inclusive vai o contato nesse próximo agora, já da NutriScience, né? E vai ser mostrado lá alguns produtos. Daqui a pouco voltamos, então. Perfeito. A nossa conversa sobre o colágeno. Até daqui a pouquinho. NutriScience, a tecnologia canadense aliada à biotecnologia brasileira na produção de suplementos nutricionais. O colágeno, a proteína da juventude, em 3 versões diferentes para a sua nutrição diária. Protein Cola, fonte de vitaminas, minerais e fibras. Peak Bioprotein, o cogumelo do sol na estratégia de uma vida saudável. Protein Sports, o colágeno melhor aproveitado para a formação da massa magra. E mais, Nature Fiber Dr. Gel, atua no funcionamento do intestino auxiliando qualquer dieta. XF7 Whey Progressive Protein, nova tecnologia que faz a formação de massa muscular ser mais efetiva.
ALG Pure, os nutrientes da graviola aumentando os níveis de disposição. Amazon Super Blend, a combinação de frutas da Amazônia que já é sucesso mundial como antioxidante. NutriScience e você, uma aliança de saúde. A criança que vive como criança brinca, descobre a natureza, o mundo, as cores, os sons, os sabores, com toda a imaginação e alegria. Na escola turmalina, cada etapa do aprendizado é vivenciada com beleza e método. O desenvolvimento do ser humano se dá como fazer de um tricô, ponto a ponto, respeitando cada fase. A pedagogia Waldorf desperta o desejo e a vontade de organizar ideias, descobrir conceitos, colocar no papel e construir o seu próprio conhecimento. Na turmalina, o olhar dedicado e cuidadoso dos professores e pais proporciona um espaço acolhedor para o livre pensar. Conheça a Turmalina Escola Waldorf. Estamos sempre de portas abertas. Pizza Bali, uma nova opção de delivery na região do Cristo Rei que irá encantar o seu paladar. Experimente nossas entradas, escolha o tipo de massa, as opções de borda recheada e prove os vários sabores das mais deliciosas pizzas e calzones. Peça já pelo número 3053-8053. Consulte a taxa de entrega para a sua região e confira nossas promoções de terça a quinta. Pizza Bali, Rua Oiapoque, número 84.